Primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite. Bom vê-los bem saudáveis aí, aqueles que estão com entes queridos e passando problemas, minha solidariedade. Eu estou aqui nos Estados Unidos, mas meu coração está aí com vocês, né? É um momento muito difícil para o país e espero que a gente consiga ultrapassá-lo rapidamente. Eu resolvi tentar ser mais breve possível, primeiro porque quando o economista fala muito, pode causar o estrago, né? Esse é um problema da nossa profissão, né? E segundo, porque eu gostaria mais de incentivar um diálogo, uma conversa, um entendimento sobre os temas que a gente vai discutir aqui, né? Então, primeiramente, eu vou fazer uma exposição, eu espero que eu consiga fazer em 15 minutos, sobre como essa crise pega o Brasil e pega o mundo, né? A crise pega o Brasil já muito mal, né? O Brasil já vinha perdendo, apesar de estar se anunciado muito que o Brasil estava em ritmo de crescimento, né? Na verdade, o Brasil já vinha de 3 anos de estagnação, com uma economia crescendo em torno de 1% ao ano no período desde 2015, né? A queda do investimento privado, investimento público, né? Os estados passando problemas fiscais crescentes, né? Os estados, os municípios passando problemas de financiamento. Esses, sim, têm problemas de financiamento porque eles não têm banco central, né? A gente vai chegar a esse ponto daqui a pouco, né? Uma economia, um desemprego elevadíssimo, um grau de informalização que vocês conhecem muito bem, né? De deterioração do mercado de trabalho, da condição de trabalho, milhões de pessoas vivendo de bico, né? Vivendo de Uber da vida, vivendo de vender coisas na rua. Em suma, já era um quadro bastante complexo que se somava ainda a esse quadro uma economia internacional que também não ia muito bem, né? E a gente se apostando, colocando todas as nossas fichas, o Brasil colocando todas as fichas, em um projeto de fazer a retomada com dois pilares básicos, né? Isso é importante dizer, né? Que é a proposta do Paulo Guedes, né? do governo atual, né? Que é uma proposta, isso não quer dizer que ele esteja completamente errado. Se nessa economia internacional funcionasse de outra maneira, talvez essa proposta, que não é a proposta que eu gosto, pudesse prevalecer. Uma é crescer através da expansão da integração internacional, né, através da expansão do comércio, e a outra é atrair investidores através dos processos de privatização, né? E, evidentemente, continuar reformas que reduzissem os direitos dos trabalhadores, porque isso, de acordo com essa proposta, geraria um incentivo maior a os empregadores empregarem. A verdade é que nada disso, nenhuma dessas hipóteses estavam sendo cumpridas até a crise, né? E o Covid pega essa economia já de pernas fracas, né? E derruba a economia de uma maneira bastante expressiva, né? Até pouco tempo aí se esperava, o próprio governo já esperava uma queda a queda de produção industrial já estava em torno de 9,1%, né? Se esperava uma queda do PIB entre 7% e 10%. Quer dizer, se você olha todos os setores, o que você teve foi uma paralisação da economia nacional, não só similar, mas a mais aprofundada do que em outros lugares, né? Deixa eu falar um pouco agora sobre a economia internacional, que era a aposta, lembra, do governo até agora. A economia internacional ela já demonstrava, em alguns pontos, que estava muito fragilizado. Os Estados Unidos continuava a crescer com baixo desemprego, mas as bolhas especulativas aqui, né, já demonstravam de que isso aqui não ia acabar bem. A gente já viu isso em 2009, né? E a China, logo que começa a crise, tem um certo tombo, você tem uma tensão muito grande no comércio internacional pela guerra entre China e Estados Unidos, ela já não ia bem. O Covid cria uma crise sem precedentes, porque ao mesmo tempo que ele para a produção na China, que hoje em dia entrega insumos para o mundo inteiro, para o consumo na China, que também já é importante,
e para, logo em seguida, o consumo no mundo inteiro por causa do isolamento social. Então, essa situação da economia mundial, ela joga por baixo a expectativa que o Brasil poderia ter de, sem a crise, né, sem o Covid, poder se recuperar pelo comércio exterior e atração de investimentos estrangeiros. Né? E a economia internacional, só quero terminar isso na parte do diagnóstico, a economia internacional não demonstra nenhuma razão para uma recuperação muito rápida. Por quê? Primeiro, os investimentos caíram. A gente ainda continua vivendo a pandemia, né? O isolamento ainda é forte, as pessoas têm medo de sair da rua. Muitas empresas pequenas, médias e algumas grandes estão quebrando, e quando elas quebram, isso é um processo irreversível, né? Porque você não vai começar a fazer negócio, você vai ter gente desempregada. Os Estados Unidos já tem 40 milhões de pessoas que foram para a rua, é bastante expressivo, né? E, além disso, o comércio internacional, que já vinha com problemas, despenca, e a guerra entre os Estados Unidos e China aumenta. Ou seja, a economia internacional não vai ter uma recuperação tão rápida, né, como a gente esperava. Né? Para o Brasil, isso joga abaixo um dos pilares, que era aumentar o comércio internacional, se bem que a China continua importando commodities agrícolas de uma maneira forte no Brasil. Quanto isso é sustentável para uma economia do tamanho do Brasil, é que a gente vai ter que pensar. E o segundo, o investimento estrangeiro. O investimento estrangeiro foge das economias chamadas emergentes, como o Brasil, né? E isso quer dizer que os projetos de privatização, etc., no Brasil, como forma de você gerar recursos para financiar gastos públicos, conforme pensava a visão anterior, essa perspectiva diminuiu de uma forma significativa. Então, esse é o quadro nacional e internacional que a gente se encontra. Uma economia que já vinha com pernas bambas, cai, né? Uma economia internacional que já tinha problemas, os problemas se agravam. Né? Some-se a isso uma resposta, que não preciso dizer para você, absolutamente inadequada do governo, principalmente do governo federal, né? Lutando com algumas respostas adequadas do governo nacional, respostas à pandemia. Isso quer dizer que quanto mais tempo a gente perdeu para reagir, vai ser o tempo que vai nos custar a voltar a ter o mínimo de normalidade para os empresários, para os trabalhadores serem absorvidos, para as pequenas empresas voltarem a operar. Isso quer dizer que o Brasil vai passar aí perrengues mais significativos, infelizmente, me dói o coração falar isso, do que não só a gente poderia esperar há pouco tempo atrás, como também se a gente poderia esperar se a resposta à crise houvesse sido distinta. Né? Como vocês sabem, o governo federal, inclusive, apesar de ter tomado medidas emergenciais, tomou de forma muito atrasada, né? Por pressão do Congresso da sociedade como um todo, né? E tomou algumas medidas que foram adequadas dentro do que se colocava internacionalmente. Né? O Banco Central tentando salvar os bancos para não ter uma quebradeira, você gerando alguma receita para a população que perdeu. Né? Lembro que o governo inicialmente pensou em R$ 200 de ajuda emergencial, e foi o Congresso que pediu 500, e depois o governo falou, não, então eu dou 600. Mas pelo menos veio, né? Mas sempre muito, muito tímido, muito reticente, muito já declarando que aquilo ali iria acabar rapidamente. Então, nesse quadro de resposta nacional, a questão que se coloca agora, e que vai ficar batendo cada vez mais, é o Brasil tem capacidade de manter essas medidas emergenciais e ampliá-las, né? Porque você imagina, a população vai estar, o desemprego vai aumentar, né? O isolamento vai ter que continuar para a economia poder se recuperar melhor e para as pessoas não haver perda de vida. Né? Então, é possível o Brasil
continuar fazendo isso, de onde vai sair o dinheiro? É complicado, porque os economistas têm eu já digo de imediato o seguinte: quando se fala vamos emitir para financiar gastos, esses tipos de gastos, né? Do que você está falando? Né? O governo pode financiar seus gastos de pelo menos 3 formas. Né? Uma é arrecadar impostos. Né? Veja que a economia causou uma queda muito grande da arrecadação porque a atividade produtiva caiu, as pessoas pararam de pagar seus impostos porque não tem mais atividade produtiva, né? E também o nível de desemprego aumenta. Né? Segunda, ele pode emitir, ele pode se financiar emitindo títulos a serem comprados por mercado e o mercado transfere o dinheiro para ele fazer os gastos. Né? Essa é a famosa dívida pública. Né? A terceira forma é o governo emitir. Isso é que é complicado, porque a maioria dos economistas tem uma reação muito grande a isso, é emitir contra o Banco Central. Né? Isso todo lugar faz. Os Estados Unidos está fazendo isso. É o famoso Zé com Zé. O governo chega para o governo e fala: olha, eu vou lhe entregar uma dívida, né? Vou te emitir um título, vou te pagar daqui a tantos tempos e você me imprime um papel que, na verdade, entra no passivo do Banco Central. É Zé com Zé. Né? Você fala assim: por que não sempre faz isso? Né? Não sempre faz isso porque existe uma visão estabelecida entre os economistas que, se o Banco Central fizer isso de forma repetida, né, isso gera inflação. Inclusive, no Brasil, o trauma da inflação é tão grande que estabelecendo totais amarras no Banco Central. Hoje em dia, é proibido, dentro da Constituição, fazer o Zé com o Banco Central. Né? O que teria que, se fosse o correto no Brasil para fazer isso, seria você fazer uma mudança na PEC da guerra, da PEC orçamento da guerra, você já determinar a capacidade do Banco Central financiar diretamente o Tesouro Nacional. Por que faria isso? Por que o governo faria isso? Primeira razão, porque a situação é emergencial. Em todo lugar do mundo está sendo feito isso. Né? Em todo lugar do mundo está sendo feito isso. Da Colômbia até os Estados Unidos, passando para a Rússia, China, nem brincando. Né? Por que você não faria isso em relação a emitir dívida? Né? Porque a dívida, emitir dívida ao mercado, na verdade, você tem um custo de rolagem dessa dívida, né, que vai, na verdade, fazendo com que ela cresça naturalmente. Além disso, quando cai o PIB, a sua proporção de dívida sobre PIB, que é uma coisa que chama muito aos olhos, né, do mercado, né, ela vai crescendo. Né? Ora, se a gente emitir diretamente ao mercado, além de a gente estar pagando uma dívida que vai crescendo, quando chegar um momento de regularização, né, fique certo que a maioria do mercado, a maioria das agências, as chamadas agências de rating, vão falar assim: olha, o Brasil aumentou muito a dívida, tem que fazer um ajuste violento. Ora, se a gente chegar a essa situação, tiver que fazer um ajuste violento, o Brasil, que já está de joelho, aí cai definitivamente, a gente não tem condição nenhuma de se recuperar. E o interessante nesse discurso é muito mais o discurso do que uma realidade técnica. Né? Esse discurso já está acontecendo agora. Se vocês observaram a reunião que teve no Congresso, participando o grande economista, o Armínio Fraga, o Pércio Arida, o Edmar Baixa, qual é o discurso? Olha, agora a gente tem uma emergência. Né? Daqui a pouco a gente vai ter que aumentar a dívida. Ele já começa a falar: tem que aumentar a dívida. Né? Porque aí já coloca nas costas do Brasil a obrigação de algum momento pagar uma dívida. Né? Mas quando acabar essa situação, a gente tem que fazer o ajuste fiscal. Essa é a receita para derrubar completamente o Brasil. Né? E depois que chegar essa situação, que vai ser uma situação extremamente delicada, se o Brasil começar a fazer ajuste fiscal logo depois disso, né, facilita, por sinal, e a gente tem que ter clareza isso, facilita as pessoas dizerem: olha como o Brasil está endividado. Então, como é que a gente faz lá em casa? Quando a gente está endividado,
a gente vende o nosso colchão, né? Vende a nossa geladeira. Né? Evidentemente, espero que ninguém precise vender a geladeira, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Né? Você coloca uma situação de desespero e aí você faz as privatizações só como o próprio demônio quer, né? Vendendo a preço de banana para quem quiser comprar, e provavelmente a gente sabe quem vai comprar. Então, resumindo, a situação nacional é muito grave. A ideia de que você possa se recuperar rapidamente, porque aprofundando o projeto que estava aí na praça de maior de expansão do comércio exterior, de atração de investimento estrangeiro, caiu por base, caiu abaixo. Terceiro, não há nenhuma razão que impeça o Brasil a financiar os seus gastos emitindo, simplesmente vendendo títulos do Banco Central e definindo, inclusive junto ao Banco Central, o prazo de pagamento, as condições de pagamento no larguíssimo prazo. Quarto, né, se caem as condições de crescimento, o Brasil vai ter que dar condição ao Estado, tanto ao nível nacional como ao nível subnacional, os estados e municípios. Né? Isso é grave. Né? Os estados e municípios têm uma situação muito terrível e de falta de capacidade de financiar investimento, quando o investimento mais será necessário ao nível dos estados e municípios. Então, é preciso ampliar os investimentos domésticos, né? Em infraestrutura social, em saúde, em educação. A gente tem que fazer isso porque o Brasil realmente não tem condição de se recuperar sem fazer esses investimentos. Quinto, né? Essa ideia de que esse mito de que o Brasil o governo só pode fazer isso emitindo título de dívida é uma armadilha. É uma armadilha que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente entrar nessa armadilha, ao invés de emitir títulos para serem comprados pelo Banco Central, né, a gente emitir para o mercado, depois a gente vai estar escravizado por uma dívida de 100%, 110%, a pressão do chamado mercado, inclusive internacionalmente, vai ser grande para você fazer o ajuste, a gente vai cair realmente de uma forma definitiva e só vai sobrar daquele projeto que eu falei para vocês, a venda a preço de banana dos ativos brasileiros. Eu quero só terminar isso aqui, eu já falei 17 minutos e 40 segundos, né, dizendo uma coisa para vocês. Não tem razão técnica nenhuma para o Brasil não ter uma ampliação muito rápida dos investimentos, né? Com muita inovação, com inclusão social. A gente tem moradia popular a pamparra para fazer, a gente tem saneamento básico a pamparra para fazer, a gente tem, mas eu quero ressaltar isso, a gente tem os recursos e o capital, a mão de obra doméstica para fazê-los, né? O que impede, em geral, por isso que eu falei que economista falando demais às vezes estraga, o que impede, em geral, é um economista, especialmente formado por essas bandas aqui, né, que tem umas visões, né, absolutamente obtusas, que não são compartilhadas por nenhum governo quando, em prática, coloca política econômica. Nenhum governo no mundo pratica as teses que o Brasil e os seus economistas hoje em dia praticam por aí. E por isso, não há outra razão que o Brasil está nessa situação e é por isso que a gente não consegue ver uma saída para essa crise que não seja essa tragédia que a gente está vivendo no momento.